Nós estamos pregando uma série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. E essa mensagem, de hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta aos Colossenses, no capítulo 2. Finalizamos hoje pela manhã, capítulo 1, estamos caminhando para o capítulo 2. E conforme temos dito, temos falado aqui, Paulo recebeu uma visita, e Paulo estava preso numa prisão em Roma, e ele recebeu a visita do fundador dessa igreja, que era Epáfras, e ele recebeu algumas notícias de algumas coisas que estavam acontecendo na cidade de Colossos, e algumas coisas que ameaçavam a igreja que estava estabelecida naquela cidade. Então, principalmente, alguns ensinos espirituais que não batiam com a palavra de Deus, que não estavam de acordo com o Evangelho. Crescia naquela cidade alguns ensinamentos espirituais que não davam a Cristo o seu devido sentido. E então Paulo estava muito preocupado com isso. Também correntes filosóficas que estavam tentando diminuir o valor e a importância da pessoa de Cristo. E também ali havia um grupo de uma colônia judaica que estava tentando também fazer com que o Evangelho perdesse a sua pureza. E estavam então ali tentando misturar, a lei com a graça, e estavam então ali criando dificuldades também. Então Paulo vai escrever essa carta e ele vai deixar muitos ensinamentos para a igreja, muitos ensinamentos para as nossas vidas. Já esse é o 9º sermão, só no capítulo 1. No capítulo 1 foram 8 sermões, só no capítulo 1. Hoje estamos entrando no 9º sermão, mas já no capítulo 2. E hoje então eu quero ler com vocês esse versículo. A carta agora vai se desenvolver. Paulo vai começar a tratar de outros assuntos. No capítulo 1 ele se fixou na pessoa de Cristo, de falar da importância da centralidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora então nós vamos ler o capítulo 2, o que ele vai dizer a partir do versículo 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhe digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Senhor Deus, aplique em nossos corações a Tua palavra. Ajuda-nos agora a transmitir a Tua palavra na unção do Teu Espírito. E abre as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos corações para recebermos a Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora o que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui, a sua preocupação, e ele está dizendo que está lutando por eles, e eles estavam vivendo um momento de conflito, no sentido de que eles estavam tendo que lutar contra os enganos. Aquela igreja que estava localizada na cidade de Colossos estava enfrentando um momento em que a cidade estava invadida por conceitos
por princípios, por filosofias, por ensinamentos que eram enganosos. O texto diz que pareciam até argumentos convincentes, mas eram enganosos. Nem tudo aquilo que parece convincente é verdadeiro. Então, ele estava muito preocupado com o que poderia acontecer lá. E uma das principais razões do motivo da preocupação do apóstolo Paulo é que nós podemos cometer muitos enganos na vida e cometemos. E tem enganos que nós cometemos na vida que a gente tem como recuperar e consertar as coisas. Mas quando o engano é de ordem espiritual, quando nós estamos enganados com relação à nossa vida espiritual, isso tem consequências eternas. Se você se engana porque deveria comprar uma coisa e comprou outra, você tem como corrigir esse engano fácil aqui. Se você se engana porque tinha que tomar uma decisão, fazer uma escolha e fez errada, mas o engano na vida espiritual, o engano espiritual, ele pode afetar eternamente a vida de uma pessoa. O que cremos afeta a nossa vida. E se você estiver crendo em algo que é enganoso, e aquelas filosofias lá, e aqueles princípios religiosos enganosos de Colossenses, eles eram tremendamente convincentes, mas eram enganosos por quê? Porque não estavam de acordo com o Evangelho. E aquilo estava gerando, então, uma crise, um conflito causado pelos enganos. Então a igreja já estava sofrendo. A igreja estava sofrendo com isso. E a igreja já tinha experimentado algumas baixas. Algumas pessoas já tinham se deixado levar por esses argumentos. Os ataques do reino das trevas eram tremendos. O reino das trevas estava atacando muito aquela igreja, aquela cidade. E a preocupação é que aquelas pessoas, que aqueles irmãos perdessem o vigor espiritual, que deixassem de estar unidos em amor, que perdessem o discernimento, o entendimento e não conseguissem resistir aos ataques. E então Paulo, nesse capítulo, ele vai deixar isso claro. Então eu pensei em falar para a gente hoje, nessa noite, baseada nesse texto, sobre o que precisamos fazer para vencer os conflitos e os enganos. O que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer para vencer os conflitos e os enganos? Bom, a primeira lição que eu quero tirar aqui não é propriamente direto em cima desse tema, mas quando Paulo diz assim: eu quero que vocês saibam que estou lutando por vocês. Ele estava preso. Se ele estava preso, como é que ele estava lutando? Ele estava lutando em oração. E a palavra lutando aqui, no original, ela significa agonizando. Não era uma oração superficial. Não era uma oração qualquer. Ele estava batalhando, ele estava lutando em oração, porque ele sabia do conflito espiritual, da batalha espiritual que estava ali. Ele sabia que o reino das trevas que reina nesse mundo estava querendo destruir aquela igreja, queria afastar aqueles crentes. Então ele lutava em Deus em oração. Qual é a lição que a gente precisa? Muitos estão vivendo nesse conflito e nós precisamos, como igreja, ser como Paulo. Nós precisamos lutar em oração. Ou a gente acorda para lutar, batalhar a oração, ou os enganos que estão sendo pregados nesse mundo, ou a mentira de Satanás que está invadindo as casas e as famílias, vai trazer muitos estragos. Então, muitas mentiras
estão sendo pregadas como verdade nos meios de comunicação. Muitas mentiras estão sendo pregadas como verdade nos bancos, nas escolas, nas universidades e em todos os lugares. São enganos. E nós precisamos, como igreja, nós precisamos batalhar em oração, lutar. Meus irmãos, a principal luta que temos que enfrentar nesse mundo não é de natureza política. A principal batalha contra nós nesse mundo não é de natureza política, é de natureza espiritual. Nós temos que estar lutando em oração, nós temos que enfrentar essa batalha, clamando a Deus em oração, batalhando. É uma luta de natureza espiritual, pois quem investe tempo em oração, verá que em determinado momento isso se torna uma agonia, porque é uma batalha espiritual. Quando você começa a buscar, por que torna em agonia? Porque é uma batalha espiritual. E eu disse hoje pela manhã, que nós temos um exemplo na Bíblia, de alguém que agonizou tanto em oração, que chegou a ser suor de gotas de sangue. Você lembra quem foi? Jesus no Getsemane. Jesus estava ali numa agonia em oração, naquele jardim, por quê? Aquela era a última oportunidade de Satanás tirar Jesus da cruz. E ali Jesus orando, Pai, seja feita a tua vontade, mas ali era uma batalha espiritual grande, porque o inimigo queria tirar Jesus da cruz, porque somente o sacrifício de Cristo na cruz pode resolver nosso problema com Deus, mais nada. Então ele agonizava em oração. A batalha, nós precisamos estar orando, precisamos estar dedicados em oração. Paulo não podia estar presente em Colossos, nem mesmo conhecia pessoalmente onde estava, mas ele podia batalhar em oração. Batalhar em oração todos nós podemos. Batalhar em oração para que o engano não prevaleça. E talvez nessa noite Deus te trouxe aqui, porque Deus quer falar com você. Não se deixe levar pelos enganos espirituais. Cuidado com isso, porque você pode estar seguindo argumentos convincentes, mas que podem trazer sérias consequências espirituais para a eternidade. Então, é uma lição importante que nós temos aqui. Nós precisamos levar essa vida de oração mais a sério, batalhar. Não adianta a gente ver a televisão, as novelas, os filmes no cinema, tudo conspirando contra o Evangelho, e a gente ficar só reclamando, só denunciando. Não, tem que agonizar em oração. É uma batalha espiritual, é uma luta espiritual, não é? Nenhuma limitação humana pode aprisionar um crente de servir ao próximo, à igreja e ao reino. Paulo estava aprisionado, mas não limitado. Ele estava aprisionado. O soldado, o corpo dele ficava preso por correntes ao corpo dos soldados. Paulo estava preso, mas não estava limitado, porque nenhum servo de Deus pode ficar aprisionado de fazer algo em favor dos outros, em favor do reino, em favor da igreja. Paulo batalhava em oração. Ele lutava em oração, para que as pessoas não fossem dominadas pelo engano. Então, se você já é um servo de Deus, para que o engano, para que você não seja levado pelo engano, seja um batalhador, seja um guerreiro de oração. Que frio aí. Seja um guerreiro de oração. Seja um batalhador. Não fique satisfeito com uma vida pobre de oração. Mas eu estou falando aqui daquela oração de batalha, daquela oração de guerra, de lutar por você em oração e pelos outros, para que ninguém seja levado pelos enganos desse tempo. Segunda coisa que Paulo vai
vai falar nesse texto é: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, para você vencer os conflitos da vida e para você não se deixar levar pelos enganos. Não se deixe dominar pelo esfriamento espiritual. Quando vem alguns conflitos, ou quando a gente é dominado por alguns enganos, uma das maiores ameaças é o esfriamento da fé. Se tem uma coisa que o inimigo das nossas vidas quer fazer por nós, é fazer com que a nossa fé se esfrie. E Paulo diz aqui: olha, eu batalho, eu me esforço para que vocês sejam fortalecidos, vocês tenham um coração fortalecido, que vocês não desanimem, que vocês permaneçam encorajados, porque corações desanimados geram pessimismo. No seio da igreja, quando as pessoas começam a desanimar o coração, o pessimismo começa a tomar conta da igreja. E ao contrário, quando as pessoas estão com o coração fortalecido, elas se tornam entusiasmadas. Se você está perdendo o entusiasmo, cuidado, que você pode estar sendo aquela pessoa que está sendo alcançada por uma estratégia satânica de esfriar a sua fé. E se a sua fé esfriar, você vai se tornar uma pessoa pessimista. Você vai se tornar um campo fértil para o inimigo semear falsos ensinos, falta de amor e desunião. Quando você vai esfriando na fé, quando você vai perdendo o vigor espiritual, é campo fértil para você começar a dar ouvido aos enganos, dar ouvido às vãs filosofias, dar ouvido ao inimigo das nossas almas. E aí o que vai acontecer? Você vai se tornar um campo fértil para ele semear isso no seu coração, na sua vida. Paulo vai dizer não, que isso não aconteça. Eu me esforço para que vocês tenham um coração fortalecido, que vocês estejam encorajados. O general norte-americano Douglas MacArthur, que atuou nas 2 grandes guerras mundiais, ele disse certas vezes o seguinte: os anos envelhecem a pele, mas viver sem entusiasmo envelhece a alma. Viver desanimado envelhece a alma. Viver sem entusiasmo envelhece a alma. Quantas vezes nos achamos desanimados? E quantas vezes desanimados quase ao ponto de desistir? Queremos chutar o pau da barraca. Essa é uma estratégia das trevas, do inferno, para nos tirar da presença de Deus e nos envolver com o pecado. Então, Paulo vai dizer: fortaleça o coração de vocês. Interessante que eu estava vendo essa semana que essa palavra entusiasmo, lá na origem dela no grego, ela vem de uma origem de entheosiasmo, que significa inspiração que vinha da divindade. O entusiasmo, lá no original dessa palavra, era uma inspiração que vinha da divindade. Quando a gente traz isso para o cristianismo, o que a gente quer dizer? Que é Deus. Que Deus pode inspirar em você, Deus pode encorajar você, você pode ter o teu coração fortalecido em Deus, para que não perca o entusiasmo, para que não perca o vigor. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, João capítulo 16, versículo 33. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas ele disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Não perca, não deixe o seu coração enfraquecer, não perca o vigor, não perca o entusiasmo, não deixe a sua fé esfriar. Mantenha-se entusiasmado, tenha bom ânimo. Aí ele vai dizer:
que nós podemos vencer, porque Jesus também venceu o mundo. Então, ele está dizendo isso nesse texto, que o coração de vocês seja fortalecido. Porque se o coração não tiver fortalecido, se você estiver desanimado, se você perder o vigor espiritual, você pode ser presa fácil. E o inimigo atacar você e tirar você do caminho da verdade. E o caminho da verdade é Jesus Cristo. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, vou repetir uma coisa aqui. A pós-modernidade não gosta de absolutos. Mas o maior absoluto do universo, ou um absoluto maior do universo é Jesus Cristo. Ele é a verdade. O maior absoluto do universo não é um ensinamento, é uma pessoa. É Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Qualquer coisa que você seguir na vida, que não parta de Cristo, e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como único e suficiente para trazer a gente de volta para Deus, para agradar a Deus e ter um relacionamento correto com Deus aqui e na eternidade. Qualquer caminho que você seguir que não tenha esse princípio de Cristo não está de acordo com o Evangelho. E eu prefiro ficar com o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós podemos ser encorajados por Deus, porque essa palavra que lá no grego, lá antes, muito antes do cristianismo, vinha de a origem dela está ligada a algo, a uma força, a um tempo que vinha de uma inspiração divina, aplicada agora ao mundo cristão. O que significa? Quando Jesus voltou para o Pai, o que ele disse que ia deixar aqui? Eu vou para o Pai, mas deixarei com vocês o Espírito Santo. Não é? Não foi assim? Ele disse, não vos deixarei órfãos. Ele disse, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Jesus também disse mais, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu for, o conselheiro, o Espírito Santo virá. O que é um conselheiro? É um encorajador, é um inspirador. E esse Espírito Santo que habita em nós, é esse que vai nos inspirar, é Ele que vai nos encher de entusiasmo, é nele que nós vamos buscar força na hora do desânimo, na hora da vontade de desistir, na hora da vontade de chutar o pau da barraca. É Ele que nos anima, é Ele que nos fortalece. Mas a Bíblia diz que só podemos possuir o Espírito Santo habitando em nós quando ouvimos a palavra do Evangelho e cremos em Jesus. Aí esse divino companheiro que é o Espírito Santo, esse conselheiro, esse paráclito, esse ajudador, esse ensinador, esse capacitador estará o tempo todo conosco, nos fortalecendo, nos ensinando. É possível. Por isso que é possível. Por isso que é possível. Se dependesse só da nossa força, não seria possível. Mas é possível. Você que está desanimado, você que está passando por um momento de desânimo, a solução está dentro de você, porque a solução é o Espírito Santo. Enche-se do Espírito Santo. Busque poder do Espírito Santo. Busque força do Espírito Santo. Busque direção do Espírito Santo. Busque orientação do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te encher. E conforme eu disse aqui já 1569 vezes, vou dizer 1600. Não basta ter o Espírito Santo, não basta possuir o Espírito Santo, tem que ser possuído pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te possuir e você vai ter o teu coração fortalecido. Paulo fala mais nesse texto. Primeiro, nunca esquecer de ser um guerreiro de oração. Segundo, não deixe teu coração enfraquecer.
não deixe sua fé esfriar. Terceiro, Paulo diz mais: seja dominado por um intenso amor fraterno. Ele vai dizer, continuando o texto, ele diz assim: esforçem-se para que sejam fortalecidos, estejam unidos em amor. Estejam unidos em amor. A nossa tendência, quando os conflitos começam a nos pegar, a nossa tendência, quando nós nos decepcionamos com os enganos, é que a gente logo se afaste, é que a gente logo não permita que o vínculo do amor se torne ainda mais profundo. E Paulo está dizendo para os colossenses assim: olha, para que os enganos que estão sendo pregados nessa cidade, ensinados, não destrua vocês, estejam unidos pelo vínculo do amor. O amor pode coisas extraordinárias. Ele está dizendo que o amor é o princípio que une o povo de Deus. O princípio que une o povo de Deus não pode ser outro senão o amor. Nós aqui temos culturas diferentes, nós temos níveis sociais diferentes. A igreja foi a primeira instituição no mundo que botou debaixo da mesma tenda senhor, escravo, estrangeiro, judeu, todo mundo no mesmo, debaixo da mesma tenda. A primeira instituição do mundo foi a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque entre eles havia o vínculo do amor. E esse amor, quem produz na nossa vida é o Espírito Santo. Eu tenho uma cultura diferente da sua, mas o Espírito Santo que habita em mim é o mesmo que habita em você. Amém? Então, esse vínculo do amor é possível. E nós temos que lutar por isso. Uma vez perguntei a uma senhora assim, numa igreja que eu fui pastor lá no Rio. Ela queria ser batizada, se filiar à igreja. Eu disse: por que a senhora quer se tornar membro dessa igreja? Ela disse: primeiro, porque eu me converti a Cristo. Eu agora sou uma serva de Deus. Mas em segundo lugar, é porque eu nunca fui tão amada na minha vida como eu fui amada neste lugar. Nunca. Então o amor, ele é a maior marca de um cristão, é a maior marca de uma igreja. É o amor. Se o amor prevalecer, as pessoas estarão protegidas, porque elas terão onde buscar socorro, elas terão como abrir o coração, elas terão como falar das suas crises, elas poderão pedir ajuda sem constrangimento, porque o vínculo do amor está contigo. O amor pode muitas coisas, mas dentre elas, o amor nos protege. Uma pessoa que não ama está desprotegida. Então, ele está dizendo que nós precisamos estar unidos no vínculo do amor. Hoje, dizem as estatísticas, que nós temos um número de ex-membros de igreja, fora da igreja, com praticamente o mesmo número de membros que estão na igreja. E um dos motivos que levou muita gente a se afastar da igreja foi a falta de amor prático. Discurso de amor a gente tem, mas a prática do amor muitas vezes falta em nós, a começar em mim. Nós precisamos, para a defesa da nossa comunidade, para abençoar o mundo, para abençoar as pessoas, nós precisamos fortalecer o vínculo do amor. Isso precisa ser feito. Nós não podemos, isso Jesus Cristo disse que o mundo nos conheceríamos como discípulos dele pelo fato de nos amarmos uns aos outros. É assim que ele disse que nós seríamos identificados. E aqui o apóstolo Paulo também vai dizer em 1 Coríntios 13, versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, o amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor,
O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Terceira coisa que nós precisamos para vencer os enganos e vencer os conflitos e vencer as dores: aumentemos o vínculo do amor. Isso acontece quando eu quero receber amor, mas também quando eu quero amar. Muitas dessas pessoas que hoje não estão na igreja, na verdade, a maioria delas, o que aconteceu é que elas só queriam ser amadas, mas não queriam amar. Tem gente que hoje não está aqui no culto conosco, pessoas que só querem ser amadas, mas não querem amar. Porque a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, é paciente, é bondoso, não é invejoso, não se ira facilmente. Então, não queira só ser amado, mas se disponha primeiramente em amar, para fortalecer o vínculo do amor. Amém? Paulo vai falar mais um pouquinho. Ele vai falar mais um pouquinho. Então ele falou primeiro que nós precisamos ser guerreiros de oração. Sim ou não? Qual foi o segundo? Não deixar o coração enfraquecer, ter o coração fortalecido. Qual foi o terceiro? Fortaleça o vínculo do amor. Fortaleça o vínculo do amor. Em quarto lugar, ele vai nos dizer assim, aqui nesse texto, deixa eu voltar para lá. Ele diz o seguinte: esteja unido e alcance toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Sabe o que Paulo está dizendo? É que nós precisamos estar com o nosso coração firmado em Cristo. Cristo é o mistério de Deus revelado aos homens. E nós, só em Cristo, diz ele, nós podemos obter conhecimento espiritual, discernimento espiritual e sabedoria espiritual. Ele está dizendo nesse texto que Cristo, em Cristo, está todo, presta bem atenção no que ele diz, neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em Cristo lá. Então, quando eu deposito a minha confiança em Cristo e firmo meu coração em Cristo, eu obtenho conhecimento espiritual, discernimento espiritual e sabedoria para não ser vencido pelos conflitos da vida, pelos sofrimentos da vida, pelos falsos enganos da vida, porque nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Não há como fazer isso fora de Cristo, é o que Paulo está dizendo. Sabe por quê? Porque os gnósticos, que era uma das correntes lá daquela cidade, dizia que alguns iluminados vão alcançar o conhecimento, e os que alcançarem esse conhecimento é que serão libertos e que serão salvos. Paulo vai dizer exatamente, não é assim. Esse conhecimento é para todos, e esse conhecimento espiritual, esse discernimento espiritual, essa sabedoria espiritual, essa iluminação espiritual é para todos e está em Cristo. Porque em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e do entendimento espiritual. É em Cristo. O coração tem que estar firmado em Cristo. Você não pode estar firmado na Igreja Batista do Cajuru. Na Igreja Batista do Cajuru você tem que ser um cooperador, um servo, uma pessoa dedicada, ajudar a igreja a avançar. Mas a tua vida tem que estar firmada em Cristo. Em Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo estamos cheios de discernimento espiritual. Então o principal requisito é a fé em Cristo. Cristo
é o que todos nós precisamos para obter sabedoria espiritual, discernimento espiritual, vida espiritual e conhecer a vontade de Deus. Olha bem o que eu vou te dizer. Sem sabedoria espiritual, sem discernimento espiritual, você não poderá compreender a vontade de Deus. E se você não compreender a vontade de Deus, você não vai dar uma direção correta na sua vida. Só tem um jeito de dar a direção correta na vida, é conhecer a vontade de Deus para você. E para conhecer a vontade de Deus, tem que ter sabedoria espiritual, discernimento espiritual, conhecimento espiritual. E para ter isso, só em Cristo. Porque Cristo, nele habita todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento espiritual. Esse que Paulo está dizendo. Esse que a Bíblia está dizendo. É em Cristo. É em Cristo. Né? Então, nós precisamos ter capacidade de ler em profundidade o que acontece em nosso redor. Nós precisamos dessa capacidade de saber ler em profundidade o que está acontecendo ao nosso redor, para aplicar os princípios da palavra de Deus em cada situação da vida, a fim de não sermos arrastados e derrotados pelas circunstâncias. Mas para isso temos que ter conhecimento espiritual, sabedoria espiritual, discernimento espiritual que só vem de Cristo. Amém? Quantos conselhos de morte chegam aos nossos ouvidos? A todo instante a gente recebe conselhos de morte. Como Jairo, você lembra de Jairo lá da Bíblia? Que quando ele estava levando Jesus para a casa dele, que a filhinha dele estava doente, os vizinhos chegaram e falavam: desista porque sua filha já morreu. Conselho de morte. Aí Jesus olhou para ele e disse: Jairo, não temas, somente creia. Conselho de vida. A gente ouve conselho de morte o tempo todo. Você liga a televisão, você vai receber um monte de conselho de morte. Você abre o jornal, você vai receber um monte de conselho de morte. Você senta com os amigos para conversar, talvez você receba alguns conselhos de morte. Mas como você vai discernir? Como você vai ter sabedoria espiritual, conhecimento espiritual para discernir tudo isso? Para que você não seja arrastado pela vida, pelas circunstâncias, pelas pessoas. Tem que ter esse conhecimento que vem de Cristo, somente em Cristo. Somente nele. Não tem jeito, é somente nele. Então precisamos de um coração centrado e firmado em Cristo. Firmado nele, centrado nele. Um coração cheio de sabedoria, cheio de conhecimento para resistir os ataques. Lá em Colossenses vinham de todos os lados. Falso ensino, enganos. E não esqueça que o pai da mentira é Satanás e ele vai querer fazer com que você caia no jogo dele. Aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, esteja firmado em Cristo. E firmado em Cristo você vai ter sabedoria espiritual, discernimento espiritual, conhecimento espiritual. E aí ele vai dizer o que estava acontecendo lá na igreja. Então vocês vão viver em ordem. Versículo 20, versículo 5. Vocês vão ficar firmes na fé e vão viver em ordem e firmes na fé. Temos que ter cuidado quando a gente está lidando com coisas espirituais, porque elas têm consequências eternas. Ali estava crentes, uma igreja que estava ali sofrendo, estava vivendo um momento de aflição, porque uma das coisas que sofre muito a quem conhece a verdade é quando vê uma pessoa se desviando da verdade, não é verdade? Quando a gente vê alguém se desviando da verdade, é uma dor profunda na alma. E muitas pessoas naquela igreja estavam sofrendo porque muitos estavam se deixando levar pelos enganos. E aí Paulo vai dizer: olha, ele vai dar essa palavra para eles: eu estou lutando por vocês, porque o primeiro passo para que alguém não seja iludido por falsos enganos, o
primeiro passo para que alguém não seja arrastado pela vida e pelas pessoas seja um guerreiro de oração. Lute em oração. Paulo era um guerreiro de oração em favor deles, mas nós precisamos ser guerreiros de oração em nosso favor e em favor dos nossos irmãos. Sejamos batalhadores em oração. Vamos agonizar em oração por esse mundo que está sendo bombardeado. É uma batalha espiritual. Não se iluda. Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo. Ele está governando em vários setores desse mundo. E nós, se não estivermos batalhando em oração, buscando ao Senhor, seremos enganados, ameaçados, quem sabe até derrotados. Segundo, Paulo vai dizer: fortaleça o coração. Esteja com o coração fortalecido, não se enfraqueça, não perca o vigor espiritual, não perca o entusiasmo, não perca o ânimo, não se desanime, não desista, porque o Espírito Santo que está em você é conselheiro, é consolador. Ele nos conduz a toda a verdade, Ele nos guia a toda a verdade. Busque fortalecer-se nele, porque Ele vai revigorar a sua força, Ele vai revigorar o seu ânimo. Ele também ainda vai nos dizer que nós precisamos estar firmados no Senhor, unidos em amor. Quem não ama não conhece a Deus, diz a Bíblia, porque Deus é amor. Então, inspirados no amor de Deus, precisamos fazer com que o amor cresça em nós uns pelos outros, mas não amor de boca, como diz João, mas amor de ação, não de palavras, mas de atitude. Essa é a nossa grande necessidade. O amor no meio da igreja protege a igreja. Se você amar e deixar ser amado pela sua comunidade espiritual, isso é proteção para a sua vida. É proteção. E ele vai dizer, finalizando, que a nossa vida tem que estar centrada em Cristo. Tem muita gente que tem a vida centrada no dinheiro, tem a vida centrada numa religião, tem a vida centrada no líder religioso, tem a vida centrada em filosofias vãs, mas o que o Evangelho nos ensina é que o centro da nossa vida é Cristo, porque nele está escondido todo o tesouro da sabedoria, do conhecimento, do discernimento espiritual. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai ter uma vida espiritual de acordo com a vontade de Deus se não for por Cristo. É somente por Cristo que eu conheço Deus profundamente, porque a Bíblia diz, como nós já estudamos aqui em Colossenses, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Então nele está escondido, e através de Cristo, é somente em Cristo. Nessa noite eu quero convidar você a entregar a sua vida a Cristo. Se você já entregou sua vida a Cristo e entrou aqui hoje pensando em estudar o pau da barraca, você confie em Deus nessa noite, para você sair daqui cheio de ânimo, cheio de entusiasmo. Saia daqui disposto a ser um guerreiro de oração, saia daqui disposto a amar e ser amado, saia daqui disposto a confiar cada vez mais nesse Cristo, que nele está escondido toda a sabedoria, todo o conhecimento espiritual. Você entrou aqui hoje e a palavra de Deus falou no seu coração, não perca essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de fazer de Jesus, colocar Jesus no centro da sua vida. Ele morreu na cruz por nós. Somente Ele quitou a dívida nossa com Deus. O homem não tem outro jeito de quitar a dívida com Deus, a não ser através de Cristo. Através de Jesus. Que Deus nos abençoe. E que nós sejamos enriquecidos por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Vamos ficar em pé.
orar. Recline a sua cabeça, onde você está. Se nesta noite tem alguém aqui que deseja colocar Cristo no centro da sua vida, reconhecendo Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, reconhecendo Jesus como o único, preeminente, o caminho, a verdade e a vida. Se você entrou hoje aqui e você quer realmente ter uma vida espiritual que agrade ao Senhor aqui na eternidade, viver uma eternidade com Deus, e a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Aquele que não crê não verá a vida, porque o desgosto de Deus sobre ele permanece, sobre aquele que não crê. Mas se nessa noite você quer receber Jesus e colocar Jesus no centro da sua vida, ore a Deus, peça isso a Deus, fale isso para Deus. E isso acontece quando eu reconheço que a minha direção espiritual está equivocada. Quando eu reconheço que a direção espiritual que eu estou dando à minha vida não é a que eu devo dar, segundo a Bíblia. E aí eu me arrependo disso. A Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender é mudar a mente, é dar uma nova direção na vida. Arrependa-se pela fé. Receba Jesus como seu Senhor, receba Jesus como seu Salvador, creia em Jesus como seu Salvador. Se você quer fazer isso com uma oração, eu vou te ajudar, não para forçar você, nem para manipular você, tão somente para te ajudar. Eu vou fazer uma oração e você pode repetir essa oração comigo, pode repetir em voz baixinha, pode repetir em pensamento, mas aí no seu lugar. Você que quer dar uma outra direção espiritual à sua vida com Cristo no centro da tua vida, com Cristo sendo o seu Senhor, o seu Salvador, então faça comigo essa oração agora. Diga para Jesus assim: Senhor Jesus, eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados e também da direção espiritual que tenho dado à minha vida. E agora eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu te convido agora, Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, perdoa os meus pecados e me dê a tua eterna salvação. Eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz e te recebo agora como meu Senhor e meu Salvador. Amém.